Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite a todos, que Jesus os abençoe, hoje e sempre. Vamos conversar nessa noite sobre uma questão do Livro dos Espíritos, que é a questão 150, que está lá na parte 2ª, do mundo espírita ou mundo dos espíritos. Está no capítulo 3, que é da volta do espírito, extinta a vida corpórea e a vida material, a alma após a morte. E a questão que nós vamos tratar, a questão 150, ela é a seguinte: Kardec perguntou aos espíritos: a alma após a morte conserva a sua individualidade? E aí os espíritos responderam: sim, jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse? Ou seja, a gente sabe que o corpo acaba, mas a nossa individualidade permanece após a morte, né? Então, o espírito permanece, né? A nossa individualidade permanece. E aí, nessa mesma questão, veio uma outra pergunta: como comprova a alma a sua individualidade, uma vez que não tem mais corpo material, né? Então, como se comprova a individualidade se o corpo acabou? E aí, os espíritos responderam: continua a ter um fluido que lhe é próprio, haurido na atmosfera do seu planeta, e que guarda a aparência de sua última encarnação no seu perispírito. Ou seja, se comprova através, né, de que mantemos a nossa última aparência que tivemos quando estávamos encarnados. E aí, mesmo assim, Kardec perguntou novamente aos espíritos: a alma nada leva consigo deste mundo? Então, os espíritos responderam: não leva nada, a não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Lembrança cheia de doçura ou de amargor, conforme o uso que se fez em vida. Quanto mais puro for, melhor compreenderá a futilidade do que deixou na terra. Então, fica bem claro aqui que nós não levaremos nada, né, deste mundo, apenas as nossas virtudes ou as nossas imperfeições, né? Cabe a nós, né, decidirmos o que vamos cultivar entre nós, se vai ser a doçura ou se vai ser o amargor, pois essas, né, serão as únicas coisas que nós levaremos quando desencarnarmos deste mundo. E aí, Miramês faz um comentário a respeito dessa questão, que eu vou estar aqui passando para vocês o que Miramês diz sobre essa questão 150. E aí ele começa dizendo o seguinte, Miramês, ele fala: é isso que os desencarnados desejam sempre afirmar para os que estão na Terra, presos em corpos de carne, que a alma conserva, depois da morte, a sua individualidade. Quando ela descobre que não morreu, a sua alegria é intensa e a sua esperança é maior ainda. Desperta em seu coração o desejo ardente de voltar ao convívio familiar, bem como de seus amigos, e dizer que ninguém morre, que a vida continua com as suas amplitudes e que os humanos, por vezes, na sua maioria, né, desconhecem. Acontece, muitas vezes, o aparecimento dos que partiram para os seus entes queridos, né? Acontece que muitas vezes ocorre esse aparecimento. Ou quando não consegue isso, aquele que desencarnou, aparecer para alguns de seus familiares, ele faz com que alguns familiares guardem fortes lembranças daquele que seguiu para a espiritualidade. Essas provas surgem todos os dias em locais variados,
Mas o aparecimento dos espíritos aos desencarnados se registra em quase todos os lares, e isso ocorre em todos os tempos da humanidade. O corpo é um instrumento cujo usuário é o espírito. Uma vez abandonado pelo espírito, o corpo fenece, perdendo toda a sua capacidade de comunicação com os outros. O físico perde a sua forma, desfazendo-se e voltando-se ao mundo de onde partiu, para tomar novas formas, aonde for chamado pela natureza. A alma não perde a sua individualidade. Ela abandona, por vezes, a sua veste carnal e permanece em outro corpo sutil, que lhe é próprio para a continuação da imortalidade. O que chamamos com muita propriedade de espírito é o seu instrumento de comunicação no mundo em que habita. Às vezes, permanece com a forma que tinha quando encarnado, mas pode mudá-la, usando a capacidade espiritual que sua posição no mundo fez adquirir. O corpo espiritual, ele é sensível ao pensamento, que, pela sua vontade, pode transformá-lo como desejar. Se for chamado para trabalhar e mesmo renascer em outro mundo, o espírito deixa o perispírito condizente com o ambiente em que viveu e forma-se outro, de acordo com a natureza do planeta que deverá habitar, para estar ligado à lei de harmonia daquele planeta, que lhe servirá de casa por um determinado período. No entanto, devemos compreender que os corpos dos espíritos são diversos. Quanto mais ascendem em evolução, mais corpos surgem como instrumentos de sua engenhosa personalidade. As percepções crescem pelo crescimento dos seus aparelhos espirituais. Ainda é cedo para que possamos compreender o valor e a necessidade dos corpos espirituais da alma. Seja lá, se já conhecemos alguma coisa nesse sentido, ainda estamos no período preparatório da sabedoria espiritual. A natureza perde parcimônia dos conhecimentos, porque a verdade surgirá pela maturidade dos que as procuram. O seu maior serviço é libertar as inteligências, doando a sabedoria e fazendo-se presentes nos corações como o amor. O que os homens precisam saber, e alguns já conhecem essa verdade, é que ninguém leva para o mundo espiritual o que possui de bens terrenos, de bens materiais. Os verdadeiros valores que se carrega consigo para a vida espiritual são os valores morais. É nesse sentido que o Evangelho cresce, por ser ele o maior celeiro de vida a nos ensinar e ajudar a despertar os talentos em nossos corações. Então, a nossa individualidade torna-se um sol diante a vida. Então, gente, esse foi o comentário do Miramês a respeito dessa questão 150, né? Que, repetindo ela novamente, se trata de que a alma, após a morte, conserva sua individualidade? E a resposta é sim, jamais perderemos a nossa individualidade. Ela será conservada, né? Continuaremos a termos um fluido próprio, ao ido da atmosfera do planeta e que guardará a nossa última aparência nessa encarnação. Nós temos que saber que não levaremos nada deste mundo, né? O nosso espírito não vai carregar nada consigo deste mundo, a não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor, lembrança cheia de doçura ou de amargor.
conforme o uso que fizermos nesta vida, né? Então, fica aí para vocês a reflexão da questão 150 do Livro dos Espíritos. Boa noite a todos e obrigado mais uma vez pela oportunidade.